Capítulo 1 Evangelismo e Integração. Quando estudamos as 5 funções principais da célula MDA, Evangelismo e Integração, vem em primeiro lugar. Como já dissemos, esse livro tem a ver com a absorção de novas pessoas para a comunhão da igreja e da célula. É para essa pequena, mas prazerosa viagem que agora o convidamos. Cremos que o evangelismo ideal funciona naturalmente, através da vida de cada cristão verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Quem está cheio de Jesus vai atrair outros para o reino de Deus, os quais se envolverão fortemente na vida da célula e da igreja. Assim, uma vez que a pessoa entregou a vida para Jesus, ela tem que ser cuidada e integrada na vida da igreja local. Quantas e quantas pessoas do nosso querido Brasil têm tomado uma decisão pública de entregar sua vida a Jesus, mas nunca se firmaram? Lugar de peixe é dentro d'água. Uma igreja que prega a palavra de Deus na unção do Espírito Santo sempre atrai muitas pessoas e as leva a tomar decisões de seguir a Jesus Cristo. Onde, porém, estão essas pessoas que já se decidiram? O problema é que muitas pessoas tomam uma decisão inicial, querendo seguir o Senhor Jesus de verdade, porém não foram integradas na igreja local logo na sequência. Assim sendo, elas se sentem aquele peixe fora d'água. Talvez elas ainda venham para mais 1 ou 2 cultos da igreja. Contudo, por não estarem integradas na vida da igreja, elas são suscetíveis às mentiras do maligno e logo desaparecem. Vou dizer algo que talvez possa lhe espantar, mas creio que firmemente que ela é a mais pura verdade. Se a igreja local prega a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, ela não tem que se preocupar com conversões imediatas. É mais prioritário integrar alguém na vida da igreja do que levá-lo a tomar uma decisão. Sabe por quê? Se ela somente tomar uma decisão, nós não sabemos se ela realmente teve revelação do novo nascimento. Além do mais, é bem provável que nunca mais vejamos aquela pessoa. Por outro lado, se ela realmente for integrada na vida da igreja, ela não vai querer sair da igreja. Ela vai ficar voltando. Aí, mesmo quem ainda não tomou a decisão, mais cedo ou mais tarde terá plena revelação do novo nascimento. Por quê? Porque ela vai se expor continuamente à pregação da palavra de Deus e à unção do Espírito Santo. Dessa maneira, fica demonstrado que a célula serve como uma ponte de integração para dentro da igreja local. A pessoa não será um mero número na igreja, porque ela conhecerá intimamente as pessoas da célula. Ela terá vínculos, estará integrado num oikos, sentir-se-á parte de uma família. Assim, ela não se sentirá como peixe fora d'água, mas como parte integrante da igreja. Podemos resumir essa parte dizendo que é preciso compreender que o mais prioritário é integrar alguém na igreja local, por meio do cultivo de relacionamentos de amizade profunda. Semelhante ao que é feito no purê de batatas, essa amizade profunda é desenvolvida através de eventos sociais, oficiais e extraoficiais, realizados pelos irmãos da igreja. O Brasil é um campo maduro. O Brasil está debaixo de um mover muito especial. Eu ouvi a história de alguém que foi desenvolver um trabalho lá na divisa do Brasil com o Uruguai. Ali existe uma cidade que fica bem em cima da linha da fronteira. Uma rua no meio daquela cidade divide 2 países. Metade da rua fica no Uruguai e a outra metade fica no Brasil. Um lado da rua é brasileiro e o outro é uruguaio. As pessoas estavam distribuindo folhetos do lado do Brasil e todo mundo aceitava um folheto evangelístico. Daí, a pessoa entrou no lado uruguaio e lá ninguém aceitava. De novo, eles foram bem para a rua da divisa e alguém ofereceu o folheto no lado do Uruguai. Quando a pessoa falou "no gracias" e continuou seu caminho, em seguida ela atravessou a rua e foi oferecendo o mesmo folheto do lado do Brasil. A pessoa pegou o folheto e respondeu "Ah, obrigado" e guardou o folheto. Sabe por que sobre os céus do Brasil existe uma abertura positiva? É porque muitas pessoas têm orado e jejuado bastante. Eu mesmo tenho uma dessas pessoas como amiga, uma das grandes mulheres de Deus que veio para o Brasil, amiga da minha esposa e minha amiga também. Ela é uma senhora solteira muito preciosa.
Quase todo mundo já ouviu falar da pastora Valnice Milhomens. Pois é, só Deus sabe por quantos anos ela tem orado e jejuado, dias seguidos sem parar, por incontáveis horas. Além da Valnice, há muitas outras pessoas orando neste e por este país. Dentro da própria Igreja da Paz, há muita gente orando pela nossa nação. Eu mesmo estou incluso no rol desses que anseiam por um romper espiritual poderoso em nossa pátria. Depois de anos e anos de clamor e intercessão, os céus do Brasil estão abertos, e essa é a realidade. Eu costumo dizer que no Brasil é muito fácil ganhar almas para Jesus. Se você tem gente dedicada a Deus, gente orando, as coisas acontecem. Em alguns lugares, basta você piscar seus olhos, mesmo sem querer, mas de uma forma ungida. Que até gente falando, eu quero entregar minha vida para Jesus. Às vezes é uma ministração só para crentes. O pastor prega sobre dízimos e ofertas, ou alguma mensagem do gênero. Mesmo assim, ele decide fazer um apelo. Aí, já tem gente querendo se converter. É impressionante, pois o Brasil está muito maduro, bastante aberto ao Evangelho. É muito lindo ver isso acontecendo em praticamente todas as igrejas que pregam com unção e seriedade. Só que existe uma coisa muito triste em meio a tudo isso. As estatísticas dizem que há cerca de 30, 40 milhões de desviados no Brasil. Para onde vão os frutos colhidos? Existem muitas igrejas que, mesmo sendo pequenas, fazem apelo toda semana, e muita gente vai à frente, convertendo-se ao Senhor todos os domingos. Mas para onde vão essas pessoas? Se todas elas ficam na igreja, imagine como ela iria crescer. Mas acontece como alguém disse, simbolicamente. As portas dos fundos da igreja são maiores do que as portas da frente. As pessoas entram pela porta da frente, mas aparecem pela porta dos fundos. Nós temos que aprender a integrar as pessoas na vida da igreja. Nós temos que aprender a vedar as portas dos fundos. Nas minhas viagens, quando estou ministrando em outras igrejas, eu costumo dizer que precisamos não somente fechar as portas dos fundos, simbolicamente falando, mas também colocar um cadeado bem grande, trancando-as bem. E não somente isso, mas precisamos soldá-las. Somos daqueles que determinam em fé aquilo que Jesus disse em João, capítulo 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho de perdição, para que cumprisse a Escritura. Todos nós precisamos ter essa fé viva, pois não somente os pastores que devem ter essa mentalidade. Todos os líderes da célula têm que ter essa fé viva e determinação de não perder nenhum. E não somente os líderes de célula devem ter essa mesma mentalidade, mas todos os membros devem ter essa mesma determinação. Nós não queremos perder nenhum. Nós vamos atrás de todos. Mas alguém poderá dizer: eu sei do fulano que não estava congregando. Então é aqui que você vai retrucar. Quem é a pessoa? Deixe-me pegar seu nome e telefone. Dê-me seu endereço para que eu possa ir atrás dela, pois ela vai voltar a congregar. E você vai atrás daquela pessoa quantas vezes forem necessárias. Mas o diabo vai dizer para você: está vendo? Há alguns que vocês perderam. Mas você tem que responder para o diabo: não mesmo. Ela vai voltar. Você vai ver ela retornar em nome de Jesus. Tem que ter essa fé viva e ir atrás. E ficar amando e ficar pagando o preço. Lá em Santarém, a gente tinha algumas maneiras bem interessantes de integrar ou reintegrar alguém. A pessoa dizia: não, eu não quero nada. Mas depois de 10 anos ela volta. Muitos só voltam depois de 15 anos e alguns outros só voltam após 20 anos. Não tem problema. Continue aplicando fé. Fique crendo. Continue indo atrás das pessoas, pagando o preço necessário. Mas veja bem uma coisa. Eu não estou falando somente daqueles que se desviaram, mas também daqueles que nunca foram integrados. Talvez essa pessoa se converteu, mas logo depois desapareceu. Veio 1 ou 2 domingos e depois disso sumiu. Por que isso acontece? O que acontece é que às vezes a pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, é tocada pelo Espírito Santo e naquela hora quer entregar a vida a Jesus. Ela vai à frente e oficializa sua decisão. Depois ela volta para casa e o diabo fica gritando ao seu ouvido: o que é que você está fazendo?
Você vai ser crente? Pare de ser bobo, largue de ser careta. Devemos ser mais rápidos que o inimigo. Normalmente o diabo vai tentar fazer a pessoa desistir dentro das primeiras 24 horas. Ele tenta fazer a pessoa esfriar e não continuar seguindo a Cristo. Vamos tentar entender o que pode estar acontecendo quando alguém não volta. Talvez isso até já tenha acontecido na sua igreja, e se aconteceu a partir de hoje, pela fé, não vai acontecer mais. Todos nós vamos ter o cuidado de não permitir que isso se repita. Todos temos responsabilidades para com o novo convertido. E é por isso que ele precisa receber um contato em 24 horas. O contato em 24 horas não pode ser feito de qualquer maneira. Você precisa se aproximar da pessoa com todo cuidado e amor. Você chega lá e diz coisas do tipo: parabéns pela decisão, bem-vindo à família da fé, à nossa igreja. Pode dizer mais: oh rapaz, você é muito especial, nós o amamos de verdade. Bata um papo com calma e genuíno interesse pela pessoa. Assim, ela não se sentirá pressionada para nada. Só que você vai com cordas de amor, laçando-a sem que ela perceba. Relacionamentos sustentadores. Uma vez que nós estamos tentando integrar a pessoa, temos que ajudá-la a formar amizades, estabelecer vínculos. Às vezes, aquela pessoa veio no domingo e tomou a decisão de seguir a Jesus de todo o coração. Converteu-se chorando, foi muito tocada por Deus e passou uma semana de expectativa. Aí, no próximo domingo, ela volta. Ao retornar à igreja, aquela pessoa poderá notar que tem um irmão batendo muito papo com outro antes ou depois do culto. Tem outro irmão falando sobre uma pescaria, outro comentando sobre uma ida em grupo para a praia. Se for mulher, ela pode ouvir as outras comentando sobre um chá de panela, chá de bebê, aniversário ou qualquer outro ajuntamento. Um jovem pode ouvir os outros comentando sobre algum show gospel, uma saída para a pizzaria, um acampamento e etc. Aí ele ou ela começa a se sentir como um peixe fora d'água, pois ainda não tem ali nenhum vínculo forte, nenhum amigo íntimo. Ele não tem um grupo ao qual pertença naquela igreja. O recém-chegado pode sentir-se cada vez mais estranho e alheio àqueles círculos, se não houver Barnabés sensíveis e amorosos que o acolham. O que pode acontecer então? Ele pode começar a esfriar aos poucos e às vezes até rápido mesmo. Ele falta os cultos e ninguém vai atrás dele. Outras vezes alguém vai atrás, mas é só para cumprir tabela, preencher os relatórios e manter atualizados os alvos da célula. Integração é mais que um programa da igreja. Pode acontecer que a pessoa que vai atrás do novo convertido só o faz porque alguém pediu, alguém mandou. Termina não sendo uma visita motivada por amor e interesses genuínos, mas sim o cumprimento de uma tarefa. Nem sempre o irmão que faz a visita quer realmente ser amigo daquela pessoa. Assim, ela sente falta dos amigos de antes e ao mesmo tempo não os está encontrando na igreja ou na célula, pois nunca foi integrada. O que apresento agora parece heresia, mas preste atenção antes de atirar pedras. Se for uma igreja que prega a palavra de Deus de verdade, na unção do Espírito Santo, e é mais importante integrar alguém na vida dessa igreja do que levá-la a tomar uma decisão pública. Muitas vezes a pessoa vai à frente, repete a oração da fé, mas nós não sabemos se aquela pessoa se converteu de verdade. Não podemos ver o coração das pessoas nessas ocasiões. Não sabemos se ela teve revelação do novo nascimento. Pode ter sido uma emoção, ou um rapaz que está tomando uma decisão porque quer namorar uma moça sem conhecer os princípios do romance real. Até mesmo esse tal rapaz nunca vai namorar essa moça se não for um grande homem de Deus. E mesmo sendo grande homem de Deus, a moça vai optar por seguir o romance real, que é muito mais gostoso e maravilhoso. Quando a integração precede a conversão. Nenhum de nós tem como saber se a pessoa que vai à frente para aceitar Jesus realmente nasceu de novo. E tem mais. É possível ela só tomar uma decisão, mas não ser integrada na igreja até o ponto de se tornar um peixe fora d'água. Caso isso aconteça, é provável que nunca mais vejamos aquela pessoa novamente.
pelo menos dentro da igreja. Como podemos esperar que a pessoa sirva a Jesus se nem sequer levamos um relacionamento pessoal com Cristo? E como podemos esperar que ela chegue a este relacionamento com Cristo se nós não temos um relacionamento de qualidade com aquela pessoa? Precisamos levá-la a se sentir um peixe tão dentro d'água, com amigos íntimos na igreja e relacionamentos sólidos, que ela vai dizer: daqui eu não saio mais, essa célula é o meu lugar e eu nunca mais vou parar de frequentar essa igreja, porque eu gosto desse povo e eles realmente são meus amigos. Não tenha dúvidas de que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai se converter, pois ela está continuamente exposta à palavra de Deus e à ação do Espírito Santo. Ela vai se converter e nascer de novo, e continuará crescendo pelo fato de já estar integrada na igreja e na célula. Precisamos aprender que não é necessário esperar que alguém aceite Jesus para ser integrado à célula e à igreja local. O certo é que, antes mesmo de ganharmos alguém para Jesus, já o tenhamos integrado. Um pastor amigo meu fala o seguinte: temos que primeiro ganhar as pessoas para nós, depois para Jesus. Não estou dizendo que não é importante a pessoa aceitar Jesus, isto é, ser levado à frente. É claro que isso é fundamental e inegociável. Entretanto, continuo a dizer que a integração é conditio sine qua non para a permanência da pessoa na célula e na igreja, especialmente os visitantes. Não podemos esquecer que o mais importante é integrar na igreja local. Por muito tempo, fomos enganados e ensinados que o mais importante é levar a pessoa a simplesmente tomar uma decisão e que integrar era algo secundário. Muitas igrejas ainda são adeptas do apelo levanta-mão. O que é isso? É aquele convite específico direcionado para que a pessoa aceite a Jesus. O pregador faz um apelo emocionado e as pessoas vão à frente emocionadas. Em seguida, repetem uma oração e recebem abraços calorosos dos diáconos e equipes de acolhimento. E está feito o trabalho de integração. Mas não deve ser somente isso. Se parar por aí, a pessoa corre o risco de rapidamente se desviar. O único remédio para manter alguém firme sem se desviar é uma integração bem feita, em amor e dedicação. A ovelha sadia sempre dá cria. Eu estou cada vez mais convencido de que, se o cristão estiver sadio, ele atrairá muitas pessoas para Jesus. Cremos firmemente que uma ovelha sadia sempre vai dar cria. Para tanto, basta que ela esteja cheia de Jesus, cheia de fé, andando em vitória, e as bênçãos acontecerão. Vidas estarão atraídas para Jesus pela quantidade de Jesus que elas enxergam na nossa vida. Um crente cheio de Jesus e apaixonado por ele não precisa que ninguém lhe diga o que fazer. Esse amor vai fazê-lo sair e começar a amar aqueles que Jesus ama. Sua sintonia com Jesus é tal que o seu coração bate em sintonia com o dele, em profundo amor pelas almas perdidas. Costumamos dizer também que o vertical sempre gera o horizontal. Quanto mais íntima a pessoa for de Jesus, mais ela estará apaixonada pelas almas, e mais ela vai falar de Jesus, com toda intrepidez e ousadia. E os frutos serão novas ovelhas geradas no aprisco do Senhor. Capítulo 2. Um pequeno currículo de Barnabé. Barnabé é um exemplo fantástico de alguém que sabia integrar as pessoas na vida da igreja. Vamos ver a primeira vez que Barnabé é mencionado na Bíblia. Sua primeira aparição se dá em Atos 4:36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. É interessante a gente ver que seu nome não era originalmente Barnabé, mas José. Barnabé é uma espécie de alcunha, um apelido carinhoso que os próprios apóstolos lhe puseram. É importante ressaltar que atribuir apelidos negativos e depreciativos às pessoas é errado. Exemplo: barrigudo, careca, narigudo, ou quando a pessoa é baixa, chamá-la de toco de amarrar onça, e tantos outros apelidos que afetam diretamente a autoestima das pessoas. Agora, um apelido positivo e carinhoso é legal. Tipo, o esposo falar que sua mulher, oi linda, um amigo para o outro, oi lindão, e a esposa dizer,
Você é o homem mais lindo do universo. Semelhantemente, os apóstolos deram um apelido positivo, edificante e verdadeiro para esse homem chamado José. Eu creio que não foi a troco de nada que os apóstolos lhe deram esse apelido, mas sim porque ele tinha muito significado. Currículo vitae de Barnabé. Nenhuma outra biografia do Novo Testamento se encaixa tão bem dentro da proposta apresentada neste livro quanto a história de Barnabé. Ele é um dos primeiros cristãos mencionados do Novo Testamento. Nome original de Barnabé. Ao nascer, seus pais lhe deram o nome de José. Este era um dos nomes mais comuns, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O nome José vem do hebraico e significa Deus acrescenta. Na sua forma original hebraica, o nome indica ainda uma pessoa sensível, confiante e generosa, que sofre com os problemas alheios. É muito conciliador e conserva o autocontrole mesmo nas piores situações. Significado do nome Barnabé. É bom lembrar que os judeus e cristãos da Palestina do primeiro século falavam aramaico em casas e nas ruas. No templo e nas sinagogas, eles liam o Velho Testamento em hebraico. Na educação, no comércio e na cultura em geral, prevalecia o grego koiné. Quando vendeu todos os seus bens e entregou o dinheiro aos apóstolos em Jerusalém, estes lhe deram um novo nome, Barnabé. Esse nome tem origem aramaica, que significa filho de profecia. Em aramaico, bar significa filho, e nabé, ou navi, significa um profeta, profecia, consolação, exortação, encorajamento. Ao que tudo indica, deram-lhe um nome em aramaico com os mesmos significados que ele já tinha no original. José, que no original hebraico escreve-se e pronuncia-se Yosefé. Quando Lucas escreveu o livro de Atos, no texto grego de Atos 4:36, ele explica o nome como sendo que significa filho da exortação, filho da consolação, filho do encorajamento. Esta é uma tradução para o grego do nome dado pelos apóstolos. Considerando que a palavra em grego koiné para o Espírito Santo é parakletos e que um dos nomes do Espírito Santo é Consolador, podemos dizer que Barnabé quer dizer também filho da consolação, filho do encorajamento. Em outras palavras, seu nome se parecia com o nome do Espírito Santo. Filiação. Seus pais eram judeus helênicos, residentes na ilha de Chipre. Chipre é um país insular, uma grande ilha no meio do mar Mediterrâneo. Eram descendentes diretos da tribo de Levi, o que faz do filho um levita. Outros parentescos. Barnabé tinha uma tia na Palestina, chamada Maria de Jerusalém. Não se sabe se irmã da mãe ou do pai. Esta Maria era mãe de João Marcos, Colossenses 4:10. O mesmo que acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Barnabé e João eram primos. Educação de Barnabé. A tradição da igreja diz que ele provinha de uma família abastada. Seus pais possuíam bens na ilha de Chipre. As uvas e os vinhos de Chipre estavam entre os melhores do mundo. Sua família possuía propriedades rurais, eram fazendeiros. A tradição diz que ainda jovem Barnabé foi mandado para Jerusalém, onde estudou na escola Gamaliel, sendo um dos seus discípulos. Provavelmente ali ele conheceu Saulo de Tarso, que provinha de outra família igualmente influente, e com quem formaria uma parceria ministerial futura. Relação com o ministério terreno de Jesus. Muitos pesquisadores acreditam que Barnabé se converteu durante o ministério de Jesus. Teria sido provavelmente um dos 70 que foram enviados de 2 em 2 em Lucas 10. Durante os primeiros dias da igreja, enquanto a membresia de Jerusalém aumentava vertiginosamente, Barnabé se desfez da sua herança em Chipre e efetuou uma poderosa doação para o trabalho da nova igreja. Atos 4:37. Experiências profissionais. Em Antioquia da Síria começou a florescer uma igreja forte e poderosa. Talvez ela tenha sido fundada pelos irmãos dispersos na perseguição de Atos capítulo 8. A prosperidade e o crescimento dessa igreja
obrigavam os apóstolos e irmãos em Jerusalém a enviar Barnabé para lá, e a fim de supervisioná-la, ele descobriu que o trabalho era tão extenso e pesado que partiu imediatamente para Tarso, na Cilícia, em busca de Saulo para ajudá-lo. Saulo retornou com ele para Antioquia e os dois trabalharam juntos durante um ano inteiro. Atos 11, 25 a 26. Depois do primeiro ano de trabalho, os dois foram enviados até Jerusalém, 44 d.C., com as contribuições que a igreja em Antioquia havia feito para os membros mais pobres da igreja judaica. Atos 11, 28 e 30. No retorno de Jerusalém, eles trouxeram João Marcos consigo e foram nomeados como missionários para a Ásia Menor. Era o início da primeira viagem missionária. Visitaram Chipre e algumas das principais cidades da Panfilha, Pisídia e Licaônia. Atos 13, 14. Com a conversão de Sérgio Paulo, Paulo começa a ganhar destaque. A partir daí, ao invés de Barnabé e Paulo, passa-se a usar a denominação Paulo e Barnabé. Tato diplomático. Somente em Atos 14 e Atos 15, 12 ao 25, quando ocorre o Concílio de Jerusalém, é que Barnabé ocupa novamente o primeiro lugar, pois ele tinha uma estreita relação com as igrejas de Jerusalém e da Judéia. O Concílio de Jerusalém terminou com todas as questões resolvidas a contento. O acordo feito foi que os demais apóstolos, como Pedro e João, continuariam a ministrar para os judeus, ao passo que a dupla missionária, Barnabé e Paulo, deveria concentrar esforços na pregação aos pagãos, não esquecendo os pobres de Jerusalém. Depois de a questão ter sido resolvida, Barnabé e Paulo voltaram para Antioquia, levando a decisão do conselho de que os gentios poderiam ser admitidos na igreja. Modelo de líder. Durante a primeira viagem missionária que saiu de Antioquia, Barnabé teve a sabedoria de discernir quando os dons e habilidades de Paulo tinham ultrapassado os seus próprios em determinadas áreas e permitiu que Paulo brilhasse para a glória de Deus, em vez de ofuscá-lo para manter a sua própria proeminência. Disposição para recomeçar em amor. De volta a Antioquia, a equipe permaneceu ali por algum tempo, mas Paulo, querendo ir mais além, pediu a Barnabé que o acompanhasse em outra viagem. Atos 15 e 36. Barnabé pronto acordou, mas com a condição de que levasse João Marcos novamente. Mas Paulo não arredou o pé, pois João Marcos havia desertado na viagem anterior. Atos 15, 37 e 38. A disputa terminou com Paulo e Barnabé decidindo cada um seguir a sua própria direção. Paulo tomou Silas como seu companheiro e marcharam pela Síria e Cilícia. Barnabé, por sua vez, levou seu primo João Marcos e foram para Chipre. Atos 15, 36 ao 41. Morte de Barnabé. Atos capítulo 15 diz que Barnabé e João Marcos foram para Chipre. Lá era a terra natal de Barnabé. Ele não é mais mencionado por Lucas no livro de Atos. No entanto, ele continuou a trabalhar como missionário, liderando equipes, plantando e supervisionando igrejas. 1 Coríntios 9:6. A tradição da igreja diz que Barnabé foi à Síria e Salamina pregando o evangelho. Diz ainda que certos judeus radicais, tendo se irritado com o seu extraordinário sucesso, caíram sobre ele quando estavam ensinando na sinagoga. Arrastaram-no para fora e o apedrejaram até a morte em Salamina. Seu primo João Marcos teria enterrado seu corpo em uma caverna, onde permaneceria até a época do imperador Zeno, no ano 485 d.C. Seja como for, há um mosteiro construído em seu nome em Salamina, Chipre, exatamente no local onde foi construído um túmulo para manter seus restos mortais, encontrados em 488, segundo a tradição. A tradição diz ainda que ele foi encontrado com um rolo do Evangelho de Mateus, escrito em grego, sobre o seu peito. Ele é venerado até hoje pelos católicos ortodoxos orientais como o padroeiro de Chipre. Capítulo 3. Exemplo de liberalidade.
Você já pensou que apelido especial e tremendo Barnabé recebeu? Certamente todos nós gostaríamos de ser chamados de Filho do Espírito Santo. Vejamos o que mais a Bíblia fala sobre Barnabé para entendermos por que o próprio Deus, juntamente com os apóstolos, deu-lhe esse apelido. Eu posso imaginar que eles viram José agindo igualmente ao Espírito Santo. Em dado momento da vida de Jesus, ele pronunciou o seguinte: "Eu vou embora, vou para o céu." João 14:12. Os discípulos já estavam caminhando com ele há mais de 3 anos, e quando ele disse isso, eles ficaram muito tristes. Mas Jesus os consolou, dizendo: "Se eu não for, o Espírito Santo não virá." Quem é ele, Senhor? É o Paracletos, aquele que vem ao lado para encorajar e consolar. Os apóstolos eram bem familiarizados com a mentalidade de Paracletos. De repente, eles estão lá, conversando entre si, quem sabe numa reunião de presbitério, e um apóstolo fala para o outro: "Você já viu José? Nós podemos colocar os novos convertidos nas mãos dele, que esse homem dá conta do recado. É que nem carrapato, no bom sentido da palavra. Ele não vai largar o pé do novo convertido. Essa pessoa vai crescer na fé, no amor e se tornar uma bênção na igreja e na célula." E a conversa no presbitério continua. O outro apóstolo faz uma observação: "José é um exemplo em integrar as pessoas na igreja e cuidar bem delas." "Mas que José é esse?" O outro responde: "Aquele José que faz a gente lembrar-se do Paracletos, que vem ao lado para encorajar." "Ah, então vamos dar um apelido a ele: Filho do Paracletos." Que coisa fantástica e linda de se ver na vida de alguém que é filho de Deus. Os apóstolos deram-lhe o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou filho da consolação, ou ainda filho do encorajamento. Ele era um descendente da tribo de Levi. Simbolicamente, ser um levita fala da intimidade com Deus, fala de ser um adorador, alguém que está inteiramente dedicado ao serviço do santuário. O relato de Lucas diz que ele era natural de Chipre. Você sabe onde fica Chipre? Chipre é uma ilha no mar Mediterrâneo. A Bíblia diz que Barnabé tinha um campo que foi vendido e o dinheiro da venda Barnabé depositou aos pés dos apóstolos. Em outras palavras, deu tudo como oferta para a obra de Deus. Tudo indica que esse seu campo, ficava na sua terra natal, em Chipre. Porque a Bíblia faz questão de falar muito sobre isso. Todo mundo sabia naquela época que um terreno em Chipre era muito caro. Até hoje é assim. Qualquer propriedade na ilha de Chipre custa mais do que em qualquer outro lugar da região. Uma das razões é que o solo é muito fértil. Tudo que se planta cresce muito bem. E não é só isso, o solo também é cheio de pedras preciosas e minerais. A palavra Chipre tem origem no grego antigo, cuja transliteração é Kypros, e quer dizer cobre. Até hoje, o grego é a língua mais falada na ilha. Fala-se também o turco na parte norte. Naquela época, Chipre era a única mina de cobre conhecida no mundo. O cobre era o que tornava suas terras supervalorizadas. Foi nessa região que Barnabé vendeu seu campo e, em seguida, doou cada centavo para a igreja de Jerusalém poder ajudar as pessoas necessitadas. Desapego ao conforto próprio. A pessoa que realmente ajuda os outros a se integrar na vida da igreja não é uma pessoa egoísta, nem com os seus bens financeiros, nem com seu tempo, nem com sua folga, com seu final de semana ou com suas férias. Ela é uma pessoa desprendida, que abre mão do conforto próprio para ajudar os outros, quantas vezes for necessário. Por exemplo, você está lá se preparando para assistir o jogo do seu time favorito no final do campeonato. Talvez até seja um jogo da seleção brasileira. Você já está com o churrasco no fogo, tudo pronto, e você está lá na maior expectativa. O jogo começa em 1 hora, mas você já está pronto desde agora. De repente, o Espírito Santo vem e fala assim: "E o irmão João?" "Qual João, Senhor?" "Aquele irmão João que foi para a igreja, que se converteu, mas você nunca mais o viu nas reuniões." "É verdade, mas eu não tenho o número do telefone dele." "É, mas você sabe onde ele mora. Vá lá e convide-o para vir assistir ao jogo." "Ah, não, senhor. Eu queria agora ficar só com a minha família." "Sim, meu filho.
Muitas vezes você pode ficar somente você e sua família, mas hoje estou lhe pedindo para ser abnegado e convidar o irmão João. Então você vai até a casa do João. João, estou assando um churrasco lá em casa, cara. Depois tenho até que pegar seu número de telefone, pois não o tenho comigo. Mas vamos lá agora assistir o jogo e comer o churrasco. E você leva o João para sua casa. Daí você bate um papo legal com ele, pois ainda falta meia hora para começar o jogo. Enquanto vocês conversam, você vai integrando o João, fazendo amizade com ele, deixando-o à vontade, levando-o a sentir-se bem. Isso fará toda a diferença. Para ser um Barnabé ou um Barnabela, você tem que ser uma pessoa abnegada. Para mim, abnegado significa que eu tenho que negar o abnegado. Antes de você poder receber o nome Barnabé como seu nome, você também vai ter que adotar abnegado como seu sobrenome. Por exemplo, se seu nome é Rômulo, passará a ser Rômulo Negado, Francisco Negado, está certo? Outro será Ricardo Negado. Você pode falar para o seu vizinho: prazer em conhecê-lo, meu nome é Abnegado, ou qualquer outro nome. Temos que estar prontos para renunciar àquilo que por direito é nosso. Precisamos estar dispostos a investir pesado no reino de Deus. Barnabé tinha todo o direito sobre aquele dinheiro, mas ele preferiu aplicar tudo na obra de Deus. Você tem um direito sobre o seu tempo, mas quer abrir mão dele para ajudar a obra de Deus, para ajudar alguém a ser integrado na vida da igreja. Veja uma das atuações de Barnabé, confirmando aquilo que estamos falando a seu respeito. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Atos 9, 26. Esse texto está falando de Saulo, o mesmo Saulo que depois se tornou apóstolo Paulo. Mas nesse contexto, ele era um novo convertido que queria se entrosar na igreja-mãe, em Jerusalém. Ele foi para Jerusalém e procurou juntar-se aos discípulos, querendo integração. Mas o que aconteceu? Todos o temiam, não acreditando que agora ele era um discípulo. O texto deixa claro que ninguém naquela igreja acreditou que ele fosse convertido de verdade. Todo mundo achou que ele era um falso convertido tentando se infiltrar no meio deles. Nós já ouvimos falar desse Saulo. Ele jogou um parente meu na cadeia e depois mandou matá-lo. Esse Saulo é um cara cruel. Eu não acredito que ele esteja convertido. Num dia de reunião, Saulo entra na igreja. Oi, a paz do Senhor, graça e paz. As pessoas respondem: a paz do Senhor, irmão Saulo. Mas logo que Saulo passa, alguns comentam: ha, 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 a paz do Senhor. Alguém viu isso? Ninguém acreditava que ele fosse um discípulo. Será que não já temos visto coisas assim na igreja? As pessoas agem dessa forma muitas vezes quando o irmão chega à igreja querendo se entrosar, aclimatar-se, mas pode ser que ele ainda não tenha vencido o cigarro. Então, antes do culto, ele fuma um montão para não precisar fumar durante a reunião. Antes de entrar na igreja, ele põe um monte de bombons de menta na boca, mas a menta não consegue encobrir todo o cheiro. Aí ele chega para alguém e diz: a paz do Senhor. A outra pessoa sente o cheiro do cigarro e pensa: ha, um falso crente em nosso meio. Depois, este vai e fala para mais alguém: olha, eu acho que aquele irmão nunca nasceu de novo. Decisão de acreditar no melhor das pessoas. Nós não vamos também julgar os irmãos que julgam os outros, mas foi isso que fizeram com Saulo. A Bíblia fala que eles não acreditavam que Saulo houvesse se convertido de verdade. Todos temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. A Bíblia deixa claro que ele estava procurando juntar-se aos demais, tentando ser um peixe dentro d'água, mas não estava conseguindo essa integração. Muitas pessoas são enganadas pelo diabo nessa área. Eu já ouvi irmãos falando assim: é interessante como eu noto que alguém é falso. Eu bato o olho e parece que eu tenho dom de discernimento. Não, isso não é um dom de discernimento. Isso é demônio de desconfiança. Vamos parar de ser assim, pensando que todo mundo é falso.
Temos que acreditar nas pessoas. Temos que lhes dar uma chance. As pessoas muitas vezes estão querendo Jesus, mas elas ainda não conseguem vencer certas barreiras. Estão cheias de pecado, lutando para vencê-los. Por que você acha que elas vão à igreja? Porque elas querem ajuda. E diante disso, nós não podemos rejeitá-las. Eu posso até estar enganado, mas muitos teólogos concordam comigo com o que eu vou dizer. Saulo era um novo convertido, e como todo novo convertido, é uma criança e um bebê na fé. Ele estava num estado vulnerável, como uma criança. Eu acho que ele havia ali um forte candidato ao desvio. Ele estava procurando se integrar com os irmãos, mas ninguém acreditava que ele fosse um verdadeiro discípulo. Faltou muito pouco, provavelmente, para que perdêssemos o apóstolo Paulo. Quase que o Saulo se desviou. Se isso tivesse acontecido, onde estaria o autor de mais da metade do Novo Testamento? Barnabé foi o instrumento de Deus para reverter esse quadro. Ninguém queria acreditar em Saulo, mas Barnabé acreditou. Feliz é a célula que tem pelo menos um Barnabé, que acredita nas pessoas, que pratica a integração, que ama, que abraça. Feliz é a igreja que tem células cheias de Barnabés. Veja o que Barnabé fez em Atos 9:27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Ganhar a pessoa primeiro para você. Para ser um Barnabé, a primeira coisa que você deve fazer é pregar um novo convertido que não esteja integrado na vida da igreja. Primeiro, você ganha a pessoa para você, depois ganha para Jesus. É assim que funciona, tomando como modelo para você aquilo que Barnabé fez com Saulo. Eu acredito que ele viu em Saulo o que mais ninguém via. Ele pode ter chegado para Saulo e dito: eu quero convidá-lo para almoçar lá em casa. Isso deve ter feito muito bem para Saulo, pois ele podia estar sentindo que ninguém acreditava nele. Depois, quando estavam almoçando, Barnabé pôde ter prosseguido: irmão, conte-me a sua história. E o Saulo contou uma das histórias mais fantásticas que o Barnabé já ouviu em toda a sua vida. Saulo contou sobre a sua estrada de Damasco, sobre a luz que brilhou muito forte, deixando-o cego por 3 dias, e de como Ananias foi lá e orou por ele. Que história fenomenal! Barnabé viu que o homem estava falando a verdade e acreditou nele. Depois de ouvir a história de Saulo, a Bíblia diz que Barnabé tomou Saulo consigo e o levou aos apóstolos, e lhes contou como Saulo vira o Senhor no caminho. Contou-lhes como Saulo pregara ousadamente em Damasco em nome de Jesus. É interessante perceber que era Barnabé quem levava Saulo até os líderes da igreja, e era ele também quem contava o testemunho de Saulo. Ele viu Jesus. Jesus falou com ele pessoalmente na estrada de Damasco. Ele é um homem de Deus. Será que é assim que nós fazemos depois de trabalhar com uma pessoa, depois de conhecê-la e ela nos contar o seu testemunho? Você vai apresentando a pessoa para os irmãos. Olha, este aqui é o nosso líder de louvor. Esse aqui é nosso pastor. Esse é o irmão Rosemir, que cuida da mesa do som. Assim você vai entrosar a pessoa na igreja, para ela se sentir como um peixe dentro d'água. Dessa maneira, ela vai conhecendo quem é quem, familiarizando-se com o ambiente e com as normas da casa. Porém, integrar é muito mais profundo que só entrosar. Lembre-se de que foi depois que Barnabé vivenciou na prática o significado de seu próprio nome que os apóstolos deram-lhe esse apelido. O resultado é que ele passou a andar com os discípulos, entrando e saindo livremente de todos os lugares, pregando ousadamente em nome de Jesus quando teve a oportunidade. Fez do Saulo um peixe dentro d'água. O próprio Saulo agora começou a pregar em nome de Jesus, contando seu testemunho pessoal e demonstrando que Jesus era o Messias. Capítulo 4. Segredos para integrar as pessoas na igreja. Ao longo desses últimos 15 anos, eu tenho aprendido 4 segredos muito importantes para integrar as pessoas na igreja. Primeiro, é mais prioritário integrar alguém na igreja do que levá-lo a tomar uma decisão. É claro que tem que ser uma igreja que prega a palavra de Deus.
Já falamos sobre isso nesse livro. E com isso não queremos advogar a ideia da graça barata. Não queremos defender a teoria de que as pessoas podem ser salvas simplesmente pela convivência social. Cremos firmemente que, sem o sacrifício de Cristo, sem a obra da cruz, sem arrependimento genuíno dos pecados, sem o novo nascimento e uma vida de santificação, um indivíduo não pode ser salvo de verdade. Mas, como a salvação vai além dos gestos de levantar a mão e repetir palavras, ou até mesmo chorar, é necessário que a pessoa tenha vínculos na igreja, amizades, relacionamentos que a farão voltar semana após semana. Dessa maneira, a palavra agirá com mais profundidade e eficiência em sua mente e coração. Segundo ponto. A melhor maneira de integrar alguém na igreja é fazendo amizades profundas. Amizade com as pessoas, sendo seu amigo de verdade, não artificial. Temos que ser aquele amigo que olha nos olhos, que se senta com a pessoa e lhe dedica tempo. Vários anos atrás, enquanto ainda pastoreava em Santarém, eu soube que uma jovem que não estava mais congregando na nossa igreja, soube também que ela estava congregando numa outra igreja. Aquela outra igreja era muito boa, mas bem menor que a nossa. Mas era uma igreja realmente boa. Eu conheço isso porque eu quero sempre aprender com outras igrejas. Eu fiquei sabendo que aquela jovem tinha se convertido em nossa igreja. Aí eu realmente busquei saber onde nós tínhamos errado, para a gente não repetir o erro no futuro. Será que o som estava alto demais? Será que alguém não a tratou muito bem? Será que eu, como pastor, falhei em alguma coisa? Aí veio a resposta. Ela disse: não é nada disso. Eu realmente gosto até mais da Igreja da Paz. Mas por que você mudou de igreja, então? Mudei de igreja porque eu não tinha nenhuma amiga lá na Paz. As minhas amigas do mundo tinham se convertido e estavam congregando nessa outra igreja. Então, como elas já eram minhas amigas mesmo, eu fui para lá. Ela estava errada, mas o erro dela não justifica o nosso erro de não ter uma estrutura ideal para ajudar na formação de novas amizades. Foi quando eu comecei a entrar em crise e falei: meu Deus, não basta apenas ter uma célula. Se uma pessoa vai para a reunião, mas não tem amigos ali. Nós temos que fazer amizade. Então eu comecei a ensinar forte em nossas igrejas. Irmãos, não basta só convidar as pessoas para a célula. Você tem que ser amigo delas. Você tem que tirar tempo para congregar junto com elas. Terceiro ponto. Amizades profundas são melhores cultivadas em eventos sociais. São ocasiões em que as pessoas estão mais alegres, mais abertas. Pode ser o aniversário, casamento, chá de cozinha, chá de bebê, festa de 15 anos. Se você apenas vai para uma célula e para o culto de celebração, as chances de formar amizades profundas se tornam bem reduzidas. Depois da célula sempre vão ter os comes e bebes, mas essa comunhão normalmente é menor, pois muitas pessoas não poderão ficar até meia-noite, pois terão que trabalhar no próximo dia. Mas você deve convidá-las para o aniversário, você deve convidá-las para outras coisas, outros eventos sociais nos quais você vai gastar tempo com elas. Qual a diferença entre o purê de batatas e o fator Barnabé? O primeiro deve ser feito entre irmãos, para que eles possam ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente. O segundo deve ser praticado com pessoas que nem se converteram ainda, ou são novos convertidos. A intenção nesse segundo caso nem é tanto ajudá-los a crescer espiritualmente, apesar disso também estar incluso no pacote, mas acima de tudo integrá-los, levá-los a criar vínculos, construir amizades e relacionamentos sólidos e duradouros. Pode ser durante um evento social. Aquele candidato a fator Barnabé que ainda não está integrado pode estar se sentindo como um peixe fora d'água. Ele tem que ser o centro das atenções, sem afetações ou alardes. As pessoas crentes precisam dar muita atenção para aquela pessoa, para que ela entre na água. Quarto ponto. Gastar muito tempo com a pessoa que você quer integrar, não só alguns minutos. Tem que lhe dedicar muito tempo, pois as pessoas percebem a diferença entre o interesse verdadeiro por elas e cumprimentos que são meramente formalidades sociais. Como é que nós fazíamos antes de aprendermos este quarto segredo? Vamos usar como exemplo uma festa de 15 anos.
Todas as meninas sonham com uma grande festa, e quando os pais fazem essa festa, costumam chamar muita gente, parentes e amigos, para uma grande comemoração. Essas festas são oportunidades de ganhar almas para Jesus. Em Santarém, as festas de 15 anos normalmente começam às 20 horas ou 20h30 e vão até mais ou menos uma hora da manhã. Agora, quantas horas um convidado fica numa dessas festas? Pelo menos 4 horas e meia. Fazendo o quê? Como a festa de crentes, normalmente batendo papo, tomando refrigerantes e comendo salgadinhos. Não podemos jogar o nosso tempo fora. Eu mesmo fiz isso muitas vezes e me arrependo. Isto foi antes de eu aprender o segredo do fator Barnabé. Eu lembro que, ao chegar às festas de 15 anos, muitas vezes, me deparava com a seguinte cena. Como era a festa de uma jovem da igreja, ficava a crentalhada de um lado e os parentes não crentes da aniversariante de outro. É interessante notar que os crentes, no meio dos não convertidos, ficam meio tímidos. Estavam lá os dois grupos. Sabe o que eu fazia sempre? Eu ia para a mesa dos não evangélicos e às vezes até pregava. Batia um papinho de 5 a 10 minutos, dizia que eles eram bem-vindos e que ficassem bem à vontade. Eu até ficava sabendo o nome das pessoas, daí eu ia para outra mesa de não evangélicos, batia mais um pouco de papo e depois de uns 10 a 20 minutos no meio dos não evangélicos, eu me voltava para o meio dos evangélicos. Eu fazia isso sempre. Eu não achava que isso fosse uma coisa errada. Sabe por quê? Porque faltava abnegação. Não estou falando que você sempre tem que fazer isso, abnegar-se e ficar o tempo todo com os não crentes. Contudo, nós não estamos aqui nesta terra só para nos divertirmos e ficarmos contando piadas evangélicas. Nós estamos aqui para ganhar vidas para Jesus, e isso, muitas vezes, inclui termos que abrir mão dos nossos direitos. Capítulo 5. Um forte testemunho do fator Barnabé. Alguns anos atrás, eu estava em crise, lá em Santarém, enquanto aprendia essas lições. E eu pensei comigo mesmo, eu vou testar essa estratégia para ver se realmente funciona. Eu vou testá-la com o Dr. Paulo, porque se funcionar com ele, funcionará também com qualquer outro. O Dr. Paulo é um odontólogo muito conhecido e conceituado em Santarém. Aliás, ele é um dos melhores odontólogos que eu já conheci em toda a minha vida. Ele é muito profissional, eficiente, educadíssimo no atendimento. Enfim, um profissional completo, de altíssimo nível. Seu consultório é um dos mais chiques que eu já vi. Apesar de estar lá em Santarém, no interior da Amazônia, nunca vi consultórios iguais em Fortaleza ou mesmo nos Estados Unidos. Já fazia muitos anos que a esposa do Dr. Paulo era crente da nossa igreja, mas ele nunca tinha ido a um dos nossos cultos. Ninguém tem a conta de quantas vezes ele havia sido convidado, mas nenhuma vez sequer ele aceitou o convite. Ele só tinha ido para eventos sociais, tipo casamentos, aniversários, festinhas da igreja. Nessas ocasiões, ele acompanhava a irmã Nilvana, sua esposa. Eu pensei, bem, se isso funcionar, terá que funcionar com o Dr. Paulo. E se funcionar com ele, vai funcionar também com qualquer outro. Decidi então experimentar com ele. Naqueles dias estava para acontecer a festa de despedida de solteiro do meu irmão, Timóteo, que é 5 anos mais velho que eu. Eu já era casado, mas o Timóteo já estava bem solteirão. Ele era e ainda é missionário no Japão e tinha vindo ao Brasil especialmente para as solenidades de seu noivado e casamento. Então, foi feita uma festa muito grande. Ali seria a despedida de solteiro e 2 semanas depois seria o casamento. 4 tias nossas estavam presentes, vindas dos Estados Unidos. Havia muitos pastores presentes também, amigos meus e do Timóteo, amigos de toda a família. Naturalmente falando, eu tinha todas as desculpas do mundo para não gastar tanto tempo com o Dr. Paulo, mas decidi comigo mesmo que eu seria obrigado a fazê-lo, abrindo mão das piadas evangélicas e da comunhão para praticar o fator Barnabé naquela noite. Depois que eu de cumprimentar todos os presentes, fui falar com ele. Ele tinha se sentado mais reservado perto da borda da piscina. Acho que ele pensou, o pastor faz isso em toda a festa, conversa de 5 a 10 minutos e depois me deixa. Eu já fizera o convite para ele ir à nossa igreja. Já havia muitos anos, mas a realidade é que nós só nos víamos nas festas.
onde conversávamos por uns 10 minutos. Mas dessa vez eu já tinha aprendido como Jesus fazia no seu ministério. Acho que o Dr. Paulo deve ter ficado espantado, porque dessa vez eu não fui embora logo. Eu fiquei conversando e pensei comigo mesmo. Esse é o segredo. Só que eu precisava diversificar a conversa sobre o que eu deveria conversar. O Espírito Santo me mostrou que seria bem mais fácil puxar assuntos que fossem do interesse dele. Como ele é dentista, eu comecei a lhe fazer perguntas sobre dentes. Naquele tempo, ele já era meu dentista. Troquei de assunto mais ou menos assim. Diga-me uma coisa. Eu li um artigo de revista que os universitários lá nos Estados Unidos fizeram uma experiência e descobriram que as pessoas que escovavam os dentes fielmente, sem qualquer pasta de dentes, tinham menos cáries do que as pessoas que escovavam fielmente com a pasta. Será que é verdade? Quer dizer, que escovar com pasta de dentes é pior do que sem pasta? Será que é melhor escovar os dentes só com escova e água mesmo? Aí ele começou a me explicar. Deu-me muitas instruções sobre os dentes, como escová-los, meios de prevenção de cárie, etc. A lição naquela noite foi longa e saí de lá bem instruído sobre os dentes. Na sequência, perguntei como ia a família dele. Para minha surpresa, descobri que ele era nascido em Minas Gerais, e eu também sou de Minas Gerais, nascido em Belo Horizonte. Perguntei o nome dos seus filhos, falamos de sua família, dos parentes que moravam em Minas Gerais, e a conversa foi se prolongando. Foi muito precioso conhecer a história de vida daquele homem. A conversa estava interessante, mas chegou a hora de celebrarmos com os noivos. Então cantamos felicitações para Timóteo e Cristina. Oramos por eles e depois fomos jantar juntos. Nesse meio tempo, eu saí um pouco para dar atenção a outras pessoas, mas logo voltei para continuar dando a atenção necessária para conhecê-lo melhor. Chegou a hora da sobremesa. Fomos pegar a nossa sobremesa e voltamos para continuar a conversa. Ao todo, eu passei mais de 4 horas naquela noite conversando com o Dr. Paulo. Fiquei muito feliz por estarmos nos tornando bons amigos e sabia que daquele dia em diante ele iria contar comigo para o que desse e viesse. Para minha surpresa, depois de algumas horas de conversa, o Dr. Paulo começou a me fazer perguntas sobre passagens da Bíblia. Confesso que eu não esperava tanto dele fazendo aquelas perguntas. Eu pensei que falaríamos de coisas da Bíblia na 4ª ou 5ª refeição, não naquela primeira ocasião. Eu pensei, meu Deus, está funcionando. Foi muito rápido. Aquele homem estava muito mais maduro do que eu imaginava. Meu Senhor, o que eu faço? Ele está fazendo perguntas da Bíblia. E eu respondo? Deus respondeu positivamente em meu coração, pois o homem estava com muita fome. E naquela hora, com muito amor e carinho, passei a ministrar a palavra de Deus ao coração daquele homem. Nisso, já era mais de meia-noite e mais de 4 horas de conversa com o Dr. Paulo. Naquele momento, jogaram meu irmão Timóteo na piscina, com roupa e tudo. Outras pessoas também foram lançadas na piscina. Nós estávamos bem perto da piscina e por isso decidimos sair dali, para não sermos os próximos. Saímos e ainda ficamos alguns minutos conversando em pé. Por causa do avanço da hora, algumas pessoas já estavam se despedindo e retornando às suas casas. Outras ainda estavam brincando e se divertindo. Despedi-me do Dr. Paulo e fui para minha casa. Saí naquele lugar consciente de 2 grandes verdades. A primeira é que naquele jantar eu tinha conhecido melhor o Dr. Paulo e tínhamos nos tornado amigos. A segunda é que mais cedo ou mais tarde, aqueles momentos juntos iriam surtir efeito, a sua salvação. Eu confesso que fiquei curioso e pensando, será que vai funcionar mesmo? Mas eu orei e que funcionaria sim. Pensei, vão acontecer outras festas para nós irmos e conversaremos mais. Assim, alguns dias depois fui convidado para outro jantar. Só que tinha um casal da nossa igreja que estava precisando muito conversar comigo e com minha esposa. E também não sabia que o Dr. Paulo e sua esposa estariam naquele jantar. Confesso, quando descobri isso, rapidamente liguei para o pastor Paulo Jeff, meu discipulador e marido de minha irmã, a pastora Rebeca, para que eles dessem uma atenção especial ao Dr. Paulo e praticassem o fator Barnabé com ele. Era um jantar da ADHONEP, por isso a programação incluía algumas canções antes e depois haveria a oração e o jantar. Nesse período, os organizadores do jantar pediram para que as pessoas se cumprimentassem.
Eu percebi que o Dr. Paulo estava em uma outra mesa, um pouco longe de mim, mas quando foi na hora de cumprimentar as pessoas, eu fui direto para a mesa dele a fim de cumprimentá-lo. Quando eu estendi a mão sobre a mesa, falei: Dr. Paulo, como vai? Ele olhou para mim com os olhos tão cheios de carinho, tão cheios de amor. Ele pegou minha mão com as suas duas mãos e disse: Tudo bem, pastor. Pensei comigo mesmo: pronto, esse peixe já está ganho. Em nome de Jesus. Não deu outra. Ele começou a ir para a igreja e foi crescendo e entregou a vida para Jesus. Mas, quando entregou a vida a Jesus, já era um peixe dentro d'água. E o que aconteceu depois? Ele foi crescendo, tornou-se líder de célula, depois de supervisor de muitas células, e continua crescendo. Ele é um homem de Deus, e até já falou para mim que tinha um chamado para ser pastor. O Dr. Paulo tem uma mansão muito linda, e aquela casa tem sido por muitos anos um canteiro de células naquela região. Ele supervisiona muitas células, tanto na sua casa como em outras, e todas continuam crescendo. Eu me lembro de, com minha esposa e a esposa dele, nós 4 praticarmos o fator Barnabé com um casal de médicos amigos dele, e a cadeia de reprodução desse fator na vida de muita gente continua. A história do Dr. Paulo já foi ouvida até na Mongólia, no Japão e nas Filipinas. Aqui no Brasil, milhares de pessoas já ouviram essa história. Muitos, quando chegam a Santarém, até ficam hospedados na sua linda casa. E sabe como ele fala para as pessoas que vêm de fora? Ele já recebe assim: eu sou o Dr. Paulo, do Fator Barnabé. Assim mesmo foi, pois ele reconhece que Deus fez essa obra linda na sua vida. Capítulo 6. Um resgate espetacular. Um dos filmes mais dramáticos sobre resgate de guerra chama-se O Resgate do Soldado Ryan. O filme foi lançado em 1998, com direção de Steven Spielberg. A obra ganhou 5 Oscars e 2 Globos de Ouro. A Segunda Guerra Mundial estava a pleno vapor. Nessa época, o capitão John Miller, interpretado por Tom Hanks, tem a missão de desembarcar numa praia e livrá-la dos alemães, para que os aliados possam avançar. Depois de muitas mortes, John Miller consegue tomá-la, mas perde quase todo o seu pelotão, restando apenas 6 soldados. Nas baixas, o sobrenome Ryan aparece 3 vezes. Eles descobrem que há um 4º membro da sua família, não localizado, lutando sozinho nas trincheiras, e decidem trazê-lo de volta, mesmo sem saberem se ele ainda estava vivo. A missão é entregue ao capitão John Miller com a promessa de que, se conseguisse resgatar o soldado James Ryan, ele e seu pelotão ganharão o direito de voltarem para casa. Miller arruma uma equipe e vai. De cidade em cidade o pelotão vai passando e procurando Ryan, sem muita sorte. Eles sofrem mais baixas, até lutam entre si, e alguns questionam se é justo pagar um preço tão alto por apenas uma vida. Dias depois o pelotão encontra Ryan, que está defendendo um poste, coisa muito preciosa numa guerra. O capitão John Miller quer levá-lo para casa, mas Ryan se recusa e diz que quer continuar. Depois de muita discussão, eles decidem ficar e emboscar os alemães que se aproximam, mesmo contando com pouca artilharia pesada. Os inimigos se aproximam rapidamente, munidos de tanque. Numa corrida contra o tempo, Miller e seu pelotão começam a preparar armadilhas e emboscadas para os alemães. Os alemães chegam com força total, ao passo que eles são apenas um grupinho. Nesse momento, todos eles se desesperam, mas nada de desistir. Começa uma batalha sangrenta. Muitos alemães tombam diante da emboscada armada por Miller, mas os que sobram ainda são muitos, e com fortíssimo poder de fogo. Surge no meio dos alemães uma metralhadora potentíssima. Os soldados aliados começam a recuar e muitos morrem. Miller devia detonar uma ponte, mas é baleado e não consegue. Na hora em que ele vai ser atropelado por um tanque alemão, surgem bombardeiros americanos que vêm em seu resgate. Logo tudo é resolvido, mas a um alto preço. Valeu a obstinação de Miller.
o soldado Ryan foi resgatado, e o episódio foi decisivo para a vitória final dos aliados. Veremos nesse capítulo como a atuação de Capitão Miller foi semelhante ao que fez Barnabé, e como Saulo pode ser comparado com o soldado Ryan. É claro que as semelhanças não são absolutas, mas a alegoria é bem apropriada. Vejamos novamente Atos 9, 29 ao 30, mas começando com o versículo 28, só para recordar. Estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Como livrar-se de um inconveniente? Saulo era um novo convertido e por isso fazia como toda criança na fé normalmente faz. Fala demais. Começou a entrar em discussão. Depois de ter crescido mais na fé e inspirado pelo Espírito Santo, o próprio apóstolo Paulo escreveu lá nas epístolas: Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, pois essas coisas são inúteis e sem valor. Tito 3:9. Ele escreveu isso depois, mas aqui, naquele início, ele era um novo convertido e fez exatamente o contrário. Envolveu-se em discussões a tal ponto que o pessoal queria matá-lo. Ele causou um grande problema na igreja. E eu imagino os irmãos falando: gente, o cara está causando um problema. Realmente esse cara é problemático. O que a gente faz com ele? De onde ele é mesmo? É Saulo, natural de Tarso. Tarso? Mas é muito longe. É, mas há jeito para tudo. Vamos fazer o seguinte: compramos uma passagem de navio para ele voltar a Tarso. Pelo menos esse problema se resolve. Aqui eu posso imaginar ainda mais. Chegaram para ele e falaram: Saulo, amado, é o seguinte: alguém vai te acompanhar até Cesareia, que é a cidade portuária, aqui próximo de Jerusalém. Lá eles vão garantir que você entre no barco, tá, querido? E sabe o que aconteceu? Nós temos um presente para você. Fizemos uma vaquinha entre nós e a coleta deu para comprar uma passagem de presente para você, para a sua cidade natal, aquela Tarso maravilhosa. Agora, só tem um detalhe: a passagem é só de ida. Mas Deus te abençoe muito. Boa viagem, tá? O que aconteceu em seguida? Tarso ainda não tinha igreja. Pode pesquisar no livro de Atos, que você verá que a igreja ainda não tinha sido espalhado tanto. Só que você não manda uma pessoa nova convertida para uma cidade onde não há nenhuma igreja. Nunca podemos fazer uma coisa dessas só para nos livrarmos de um problema. Você tem que discipular e investir tempo. Eu posso até estar enganado, mas acredito que essa foi uma falha muito grande da igreja primitiva. E acredito que mais uma vez Saulo se tornou um forte candidato ao desvio. Barnabé assumiu um novo posto de serviço. Em Atos, capítulo 11, encontramos a história de um grande avivamento que aconteceu na cidade de Antioquia. Essa cidade ficava mais ou menos na metade do caminho entre Jerusalém e Tarso. E somente em Atos 11 o evangelho chega a Antioquia. E começa um grande avivamento naquela cidade. Lucas escreve: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração: permanece no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 21 ao 24. Essa igreja estava pipocando, crescendo muito. Os apóstolos chegaram à conclusão de que precisavam mandar um pastor para cuidar e pastorear a igreja de Antioquia, até mesmo por ser ela uma cidade muito importante no Império Romano, e Barnabé foi enviado para lá. Chegando a Antioquia, ele só chegou mais lenha no fogo. Passou a ensinar, exortar, pregar, ministrar na vida das pessoas e se tornar um transvisionário. O que é isso? É aquele que transfere a visão de Deus que está dentro de si para outros. Foi isso o que Barnabé fez com irmãos
de Antioquia. E agora, em meio a todo aquele grande avivamento, Barnabé se lembra de Saulo. A Bíblia continua o relato. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Atos 11, 25. Que coisa fantástica na atitude de Barnabé. Ele tinha esse coração de ficar indo atrás das pessoas. Tinha esse coração de resgatar pessoas a quem ninguém dava valor. Eu tenho certeza que ele não se conformava em ver pessoas desassistidas pela igreja. Eu acredito que, quando mandaram Saulo embora de Jerusalém, Barnabé estava viajando e, ao voltar de sua viagem, perguntou: cadê o Saulo? Aí o presbítero da igreja primitiva disse: aquele rapaz nos causou muitos problemas aqui. Achamos melhor mandá-lo para sua cidade natal, para Tarso. Assim estaremos livres de encrencas. O resgate do soldado Saulo. Antioquia era muito longe de Tarso. Quem sabe Barnabé foi a pé ou uma parte de navio e outra a pé. Certamente eram dias de viagem, mas ele chegou lá e foi procurar por Saulo. E ali em Tarso, eu posso imaginar que ele chegou e perguntou para algumas pessoas onde ficavam as fábricas de tendas. As pessoas lhe informaram e ele foi até a praça onde os tendeiros estavam. Chegando lá, ele pergunta: vocês conhecem um homem chamado Saulo? E aqueles homens lhe disseram onde Saulo morava. A Bíblia não dá detalhes dessa passagem, mas é provável que tenha acontecido mais ou menos assim. Quando Barnabé bate na porta da casa de Saulo, quem sabe Paulo estava em seu quarto, isolado e triste, ou até mesmo doente fisicamente e espiritualmente. Talvez Saulo estivesse sentado em sua cama, chorando e dizendo: Senhor, eu acredito que foi o Senhor quem me apareceu naquela estrada. Eu acredito que ele falava: Senhor, eu acredito que não foi só um surto parapsicológico, mas foi o Senhor mesmo. Foi uma visão genuína. É bem provável que Saulo se questionasse dizendo: o Senhor disse que me usaria poderosamente em suas mãos, e agora estou sozinho nessa cidade incrédula. Sabe, Deus, eu acho que o Senhor desistiu de mim, porque eu sou problemático? Aonde eu vou só causo problemas e discórdias, no meio em que estou inserido. Até a própria igreja me rejeitou. Será que ainda há jeito do Senhor me usar poderosamente mesmo? Ou eu ficarei o resto da minha vida nessa cidade, sem ser usado como uma bênção nas suas mãos? Quem sabe Saulo, naquele momento, fez uma profunda introspecção e chegou à conclusão de que a sua vida espiritual não estava bem. Nesses momentos de tristeza, ele falava: Senhor, mostre-me uma saída. Fala comigo, dá-me uma direção e muda esse cenário que estou vivendo, pois não aguento mais. Então ele ouve uma batida na porta. Toque, toque, toque. E ouve uma voz que lhe é familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Aquela voz da pessoa que bate e pergunta: é aqui que mora Saulo de Tarso? Saulo era solteiro e provavelmente morava com a sua família. Então ele ouve a sua mãe dizer: sim, ele mora aqui. Na verdade, eu estou atrás de Saulo, aquele que constrói tendas. Barnabé replica: ele é meu filho e está no seu quarto. A mãe de Saulo responde: eu posso ficar com ele, senhora? Diga que é seu amigo Barnabé, de Chipre. Eu posso imaginar os olhos marejados de Saulo ao ouvir tais palavras que eram ao mesmo tempo a resposta às suas orações. Barnabé foi o único que acreditou nele, o único que o amou. Saulo enxuga as lágrimas rapidamente e antes que a mãe entrasse no quarto, ele já estava saindo para encontrar Barnabé. Os dois se abraçam e depois de um abraço carinhoso, ele olha para Barnabé e fala: o que você está fazendo aqui em Tarso? Barnabé responde: eu vim buscar você, vim procurá-lo. Saulo não podia acreditar que ele tinha ido lá só por isso. Ele ri um pouco e tenta mudar de assunto. Fala sério, Barnabé. O que você mesmo está fazendo aqui na cidade? Ele responde: estou falando sério. Vim atrás de você. Vim porque eu amo e porque você é precioso para mim, Saulo. Eu acredito que Deus vai usá-lo grandemente. Eu posso imaginar Saulo olhando para Barnabé e dizendo: você ainda acredita nisso mesmo? Ainda tenho chance. Sim, todas. Quero levá-lo comigo, disse Barnabé. Não, eu não posso ir. Eu vou causar problemas aos irmãos de Jerusalém. Eles não me querem mais por perto.
Eu não estou em Jerusalém. Estou em Antioquia. Deus está fazendo uma grande obra lá. Mas quem garante que eu não vou causar problemas ali também? Não, não vai. Eu sou o pastor principal lá e eu lhe garanto que tudo vai dar certo. Mas onde eu vou morar? Vai morar comigo. Eu não tenho roupas decentes. Antioquia é uma cidade grande. Não tem problema. Você usa as minhas. Depois a gente passa no shopping, lá em Antioquia, e faz umas compras para você. Barnabé convenceu Saulo a acompanhá-lo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. Uma coisa muito séria. Se não fosse por Barnabé, eu creio que nós nunca teríamos tido o grande apóstolo Paulo. Barnabé discipulou Saulo, contribuiu para seu sucesso no ministério e por isso este se transformou no grande apóstolo Paulo. Todo e qualquer garradão celestial destinado a Paulo será igualmente compartilhado com Barnabé. Quando Barnabé o resgatou, Saulo era apenas um soldado. Na segunda epístola a Timóteo, quando encerra o seu ministério, Paulo já é um general, um comandante vitorioso, que ganhou grandes batalhas e grandes guerras para o reino de Deus. Um general que conquistou muitos territórios, treinou muitos outros oficiais, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. 2 Timóteo 4, 7. Capítulo 7. O recrutamento de um soldado. Todos nós que hoje produzimos frutos no reino de Deus, em algum momento de nossas vidas, e às vezes no momento mais crucial, tivemos um Barnabé que fez toda a diferença. Eu também precisei de um Barnabé na minha vida. Todos nós precisamos, de uma maneira ou de outra, de alguém que acreditou em nós, que nos amou e caminhou ao nosso lado. Como uma ilustração viva e real para esse tema, eu costumo contar a história de Gildo. Ele é um dentre dezenas e dezenas de exemplos que eu poderia dar de pessoas que foram acolhidas na prática pela estratégia do fator Barnabé. Deus sabe que não estou exagerando quando conto essas coisas. Eu me lembro do dia que Gildo aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Dia 2 de novembro, dia de finados. Eu ainda era solteiro naquela época e nós estávamos realizando um batismo no rio Tapajós. O Gildo foi a esse retiro e lá entregou a vida a Jesus como seu salvador pessoal. Gildo ficou muito empolgado e começou a crescer na fé, mas logo esfriou e se desviou. Depois ele se reconciliou, mas logo em seguida desviou-se de novo. E ficou assim, numa gangorra entre a igreja e o mundo. Ora se reconciliava, ora desviava. Tornou-se um desviado profissional. Chegou o momento em que ele decidiu levar Jesus a sério. Ele veio para nós e disse: "Agora é para valer." Ele então fez todo o curso preparatório que tínhamos, à época, para alguém que ia ser batizado. Finalmente, ele foi batizado, mas quem disse que ele permaneceu firme? Não demorou muito e ele se desviou de novo. Chegou o momento em que aconteciam as festas do padroeiro do bairro, e alguns jovens da igreja vieram para mim dizendo que tinham visto o Gildo bebendo no arraial da Santa, imagem padroeira da Igreja Católica, junto com algumas prostitutas. Minha resposta para eles foi a seguinte: o Gildo vai ser um tremendo homem de Deus, gente. Vamos acreditar nisso. Certo dia, eu fui até a casa de Gildo e pedi para falar com ele. Sua mãe entrou para chamá-los, mas demorou demais. Quando ela finalmente voltou, disse-me um tanto envergonhada que ele não queria falar comigo. Ele estava ainda mais envergonhado do que a mãe lá dentro de casa. Nessa hora, o diabo soprou uma das suas mentiras no meu ouvido. Ele se desviou. Está causando vergonha para a igreja e agora nem sequer te receber. Para de perder tempo com gente problemática. É isso que o diabo tem colocado na cabeça de muita gente. Talvez você pense: tenho que investir no meu tempo naqueles que querem alguma coisa, naqueles que levam Deus a sério. Não vou perder tempo com os problemáticos. Rejeite essa ideia, em nome de Jesus. Se nós formos fiéis com as ovelhas que Deus nos deu, mesmo as problemáticas, ela confiará multidões às nossas mãos. Mas se não formos, como será? Quem é fiel no pouco, Deus o porá sobre o muito.
Foi assim que Davi, que foi fiel com as poucas ovelhas da casa de seu pai, depois, enquanto se refugiava na caverna de Adulão, veio a ele toda a escória da sociedade israelita da época. Aqueles eram persona não grata no reino de Saul. Davi os acolheu, discipulou, fez deles guerreiros poderosos que o ajudaram a vencer batalhas e guerras. De um simples pastor de ovelhas da sua casa, Davi veio a ser o pastor de todas as ovelhas de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Em ambos os casos, o ser fiel nas pequenas coisas foi determinante. Mas voltemos para o caso de Gildo. Diante dessa reflexão sobre Davi, que veio à minha mente enquanto aguardava lá fora, voltei para a mãe dele e pedi que me deixasse falar com ele assim mesmo. Ao entrar, encontrei lá no quintal, sentado debaixo de uma árvore, todo triste e envergonhado. Foi por isso que ele não quis me receber. Fui até ele e falei: "A paz do Senhor, irmão Gildo. Eu te amo e Jesus também te ama. Gildo, o Espírito Santo me falou que você vai ser um pastor, um homem de Deus." De repente, eu me surpreendi pronunciando outras palavras. "Você também vai aprender a tocar violão. E você vai tocar guitarra. Vai ser um homem de Deus muito usado por ele." Gildo respondeu: "Obrigado, pastor. Eu vou voltar para Jesus. Eu vou voltar." Acho que ele falou aquilo porque estava envergonhado e porque queria me agradar. Mas ele não voltou a congregar. Contudo, eu continuei perseverando em fé pelo retorno do Gildo. Eu me lembro que uma noite eu estava indo para um culto juntamente com outro irmão lá em Santarém. Ao descer uma rua estreita, o irmão exclamou: "Olha o Gildo lá adiante!" Era mesmo o Gildo. Eu logo o reconheci. Ele vinha em nossa direção acompanhado de várias mulheres da vida. Eu adiantei o passo e fui até ele e disse: "A paz, Senhor, irmão Gildo." Eu o abracei com entusiasmo e ele ficou com muita vergonha perto das mulheres. Tentando diminuir seu constrangimento, ele me chamou para o lado. Eu aproveitei e disse: "Gildo, Jesus continua te amando e nós também. Você vai ser um grande pastor, um homem de Deus." Ele respondeu: Tá, tudo bem, eu vou voltar, eu prometo." Em outras palavras: "Deixe-me em paz, saia daqui rápido, por favor." Sabe o que aconteceu depois? O Gildo voltou e voltou com tudo. Dessa vez ele recebeu revelação. Ele disse que era como se uma lâmpada tivesse sido acesa dentro dele. Agora ele realmente tinha nascido de novo, sido encharcado pela água pura da palavra de Deus e continuou a crescer em todos os aspectos da sua vida cristã e do seu serviço a Deus. Com o tempo, Deus lhe deu uma linda jovem como esposa, uma irmã muito preciosa, muito ungida. Gildo se tornou um pastor em tempo integral na igreja. Como resultado, toda a sua família se converteu. Sua mãe se tornou supervisora de muitas células. O irmão dele tornou-se supervisor de muitas células também. Outro irmão veio a ser pastor de distrito em Santarém, liderando dezenas de células. Deus fez o Gildo prosperar financeiramente. Deus lhe deu um carro e uma linda casa em Santarém. Era visível a graça de Deus que parava sobre toda a família. E ainda parava. Gildo tornou-se um dos nossos pastores mais usados de Santarém, chegando a supervisionar, como pastor de região, mais de 400 células. Só na Igreja da Paz Central, como a igreja era chamada na época. Além disso, ele ajudou a fundar várias congregações e igrejas nos bairros, chegando a dar cobertura e supervisão a várias delas. Gildo aprendeu a tocar violão e guitarra e chegou a compor várias músicas. A partir de 2003, treinou vários discípulos e continuadores de seu trabalho em Santarém como preparação para o envio da grande equipe de pastores e líderes que sairia para Fortaleza em 2005. Hoje, o Gildo vive em Fortaleza, onde desenvolve um trabalho igualmente frutífero. Toda a sua família continua servindo ao Senhor e frutificando junto com ele. Seu filho é um excelente tocador de violão e guitarra no Ministério de Louvor e Adoração. Aprendeu a tocar com o pai. Seu irmão Naldo, que era pastor de distrito em Santarém, também entrou na equipe que foi para Fortaleza. Hoje, ele é um pastor ordenado, igualmente envolvido nos trabalhos da igreja, produzindo muitos frutos para Deus. Até hoje, de vez em quando, Gildo chega para mim, abraça-me chorando e diz:
Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter insistido em mim. Obrigado por não desistir. Quantos Gildos e quantos Saulos não estão por aí chorando, somente à espera de um Barnabé que se levante? Alguém abnegado que vai abrir mão de suas vontades próprias e dizer: eu vou ser um Barnabé para essa pessoa, eu vou continuar acreditando. Existem algumas pessoas que até hoje eu continuo indo atrás. Mesmo que elas ainda não tenham voltado, eu continuo aplicando o princípio de fé contido em João 17,12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Pelos olhos da fé, eu vejo que todos já voltaram, e toda a nossa igreja tem esse mesmo código genético. Nós não aceitamos que ninguém se perca. Se você perguntar para um dos nossos líderes, e até mesmo muitos membros, sobre quantos são os que se afastaram e não voltaram, ele vai responder: nenhum. Isso não significa que ele esteja mentindo, apenas que está fazendo uma declaração de fé. Nós não abrimos mão de ninguém. Pelos olhos da fé, eu já vejo todos voltando. Alguns já voltaram com 10, 15, 20 anos. Capítulo 8. É preciso reajustar o foco. Nós usamos a estratégia do fator Barnabé constantemente. Sempre que temos uma oportunidade, damos um jeito de envolver as pessoas, de incluí-las nas nossas conversas e usamos essas conversas como ferramentas de integração. Ainda em Santarém, há vários anos, minha esposa liderava uma célula. Aquela era uma célula heterogênea, composta de vários casais, de pessoas solteiras, todos com diferentes idades e interesses. E aconteceu de uma pessoa, membro daquela célula, fazer aniversário. Marcaram uma festinha para aquela pessoa na casa de um empresário, igualmente membro da célula. Então, bem no meio da festa, lá estávamos eu, minha esposa e vários outros irmãos. Havia também 2 casais que ainda não eram seguidores de Jesus. Entre os comes e bebes, em meio a muita comunhão, começaram a se formar várias rodinhas de bate-papo. As mulheres da célula rapidamente começaram a colocar em prática a estratégia do fator Barnabé. As 2 mulheres não crentes eram uma mais jovem e outra de mais idade. Nossas esposas e irmãs acercaram-se delas e começaram a conversar, puxar assunto e deixá-las à vontade. Logo, a comunicação estava fluindo livremente naquela roda, pois as ouvíamos sorrindo, perguntas eram feitas e respostas não eram dadas. Até aí tudo ia muito bem, mas eu, o que estava fazendo? Eu era aquele que já tinha pregado e ensinado muito sobre o fator Barnabé. Só que agora eu estava sentado em uma roda, juntamente com um discípulo meu e vários outros irmãos, conversando sobre alguns assuntos agradáveis. Nem tínhamos percebido que os 2 maridos daquelas senhoras estavam separados, num canto, conversando um com o outro. Foi então que minha esposa, com toda a percepção que Deus lhe deu, notou que elas estavam colocando em prática os princípios ensinados sobre integração. Mas eu e os irmãos, não. Ela então passou perto de nós de uma maneira muito tranquila e falou: olha o Barnabé, minha gente. Quando minha esposa falou aquilo, eu me dei conta de que as mulheres estavam sendo mais cuidadosas do que nós na prática do fator. Então nós, de forma bem espontânea, pegamos as nossas cadeiras e rodeamos aqueles 2 homens. Passamos longos momentos conversando com eles, pondo em prática o fator Barnabé. O resultado foi que aqueles 2 senhores entregaram suas vidas a Jesus, e um deles tornou-se líder de célula, e um tempo depois chegou a supervisor. Hoje, suas famílias são uma bênção na nossa igreja. Se fôssemos enumerar, outros exemplos seriam muitos. Como esses, há muitos outros testemunhos marcantes de pessoas que foram integradas na vida da igreja e se tornaram uma bênção, mesmo quando as evidências iniciais diziam o contrário. Por isso, encorajamos todo mundo a praticar o fator Barnabé no seu convívio, não como um método, mas como uma manifestação real de amor, de paciência e da compaixão de Jesus. Precisamos estar sempre atentos, vigiando para não nos descuidarmos de observar esses princípios. Como mencionei acima, eu mesmo descuidei um pouco no caso daqueles 2 senhores, mas, pela graça de Deus, fomos alertados a tempo e fizemos a lição de maneira correta, passamos no teste.
Todos os dias somos submetidos a esses testes. Todos os dias temos a oportunidade de amar, orientar, integrar, discipular alguém. Devemos fazer de tal maneira que a pessoa fique mais apaixonada por Jesus, mais desejosa de agradar a Deus e a fazer a sua vontade. Tenha um coração grato. Se você tem um Barnabé, alguém que você sabe que lhe estimula, encoraja, promove, empurra na direção certa, parabéns! Valorize o trabalho e a dedicação desse Barnabé ou Barnabela, mesmo quando você não entende a dimensão total do preço que ele ou ela paga pela sua vida. Seja leal, aberto, transparente e, acima de tudo, ensinável. Aproveite cada oportunidade para crescer junto, ser moldado para as grandes tarefas que Deus ainda tem para você. Seja generoso nos agradecimentos. Expresse muito claramente para o seu Barnabé a sua gratidão e o seu reconhecimento pelo serviço de amor que ele lhe presta. Mas existe uma coisa: nunca perca a oportunidade de ser um Barnabé, de integrar alguém na família da vida da igreja. Não permita que ninguém continue como um peixe fora d'água, estando ao seu alcance ir atrás dele, trazê-lo para o convívio dos santos. Quem sabe você não estará treinando um novo apóstolo Paulo, alguém que vai fazer grande diferença no reino de Deus? Barnabé podia não saber qual seria o futuro de Saulo, mas ele amava a Deus e sabia que Deus trabalha através dos instrumentos humanos. Decida em seu coração receber a unção de Barnabé. Queira ser chamado de filho do Espírito Santo, encorajador, filho da consolação. Minha oração é para que Deus possa derramar a sua graça abundantemente sobre você, enchendo-o de zelo, amor e cuidado, a tal ponto que sua vida seja um canal do Espírito Santo, um instrumento do qual ele possa agir. Você será apaixonado pelas ovelhas, com firme determinação de não perder nenhuma, imitando a atitude de Jesus e de Barnabé. Você irá atrás das pessoas, tal qual Barnabé fez com Saulo. E pode ter certeza de uma coisa: você pode contar com todo o amor de Deus sobre a sua vida. Você pode contar com a ajuda e a direção do Espírito Santo. Você pode dispor da presença de Jesus com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus tem recompensas elevadas para você, não apenas no céu futuro, mas na vida presente. Conclusão. Esperamos que essa obra tenha alcançado seu coração. Se necessário, volte, releia, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração de maneira clara e direta, apesar de que, honestamente, creio que ele já o fez. Lembre-se de que vivemos numa sociedade carente de encorajamento e promoção de vida. Como a terra seca anseia por água fresca, assim o mundo à nossa volta necessita de encorajamento, consolação, afirmação e promoção sincero. Mais do que nunca, a figura do Barnabé se nos apresenta como uma resposta, um modelo de cuidado e integração, tão necessário e urgente na atual conjuntura. Não podemos esquecer que encorajamento é a arte do exemplo. Pelo que vemos nesse livro, devemos animar os outros a ter palavras doces, falar palavras doces. Devemos motivar os outros a ter pensamentos puros, tendo nós próprios pensamentos puros. Devemos buscar a unidade e a união do corpo de Cristo e enxugar a nossa agenda para encontrarmos tempo para os saulos que Deus nos manda e estarmos prontos para em todo tempo encorajar, exortar, consolar e promover. Investir em outros é uma arte, e a arte das mais nobres. Somos chamados a investir naqueles que Deus quer usar. Para tanto, precisamos entender que generosidade produz generosidade, que por sua vez vai gerar oportunidade. Quando desenvolvermos essa generosidade espontânea em nosso coração, perceberemos o tanto que é prazeroso investir em outros, criar oportunidades para Deus ao seu redor. Com bons Barnabés e Barnabelas, precisamos ser reconhecidos como discípulos de Cristo, como ele mesmo orou, João 13:35, de maneira que todos saibam que somos de seus discípulos, pela maneira como amamos uns aos outros. Assim, deixemos que vejam, pelo nosso exemplo, o amor que temos uns pelos outros. E junto com esse amor, sejamos alegres e agradecidos ao ver a graça de Deus na nossa vida, da vida de outra pessoa.
principalmente quando estamos sabendo que cooperamos para isso. Nossa disposição deve ser a de exortar e encorajar uns aos outros a viverem para Deus, e até mesmo correr riscos, como fez Barnabé, para ver os escolhidos de Deus crescendo em estatura e graça. Precisamos, como Deus, ver a obra pronta e acabada, mesmo quando as evidências diante de nós não demonstrem tanto. O grande exemplo de Barnabé continua vivo diante de nós. Seguindo-o, nosso exemplo ficará para a posteridade. As gerações futuras poderão conhecer muitos Paulos, pois nós seremos fiéis Barnabés, para a glória de Deus. Nenhum Paulo deixará de se levantar por falta de Barnabé. Certamente, o Senhor encontrou em nós homens e mulheres que garantirão essa realidade, levantando-se como consoladores, encorajadores, como aqueles que irão ao lado para ver a bênção completa. E isso é só o começo.